Olá, começando o Jornal Argumento Especial, afinal de contas, né, nem todos os dias temos o prazer de ter conosco aqui Padre Jesus Flores comentando os assuntos da semana. E há algum tempo, né, já estamos falando sobre essa questão da eleição presidencial, que acontece agora no próximo domingo. A incerteza ainda é a grande marca, né, dessas eleições, que são eleições até então imprevisíveis. Vamos falar sobre as eleições, também sobre o maior partido, né, que teoricamente deve comandar o Brasil, o ressurgimento do PMDB, e agora estão procurando, né, meios e métodos de atrair aqueles partidos para digamos assim, aquelas pessoas que têm uma condição maior de se elegerem. Padre Jesus, muito obrigado pela presença, a sua bênção, e conforme o senhor havia dito há alguns meses, né, chegamos agora ao ápice dessa eleição. Obrigado pela presença do senhor, seja muito bem-vindo e sua bênção. Deus o abençoe, como também todos os nossos telespectadores, e aqui estamos para esse diálogo que espero seja proveitoso. Padre, na semana passada o senhor entrevistou o advogado do TRE e ficou mais ou menos assim dito que a eleição, ela perdeu a festa da democracia, né? Nós estamos vivendo uma situação de apatia, falta de dinheiro, falta de empolgação, falta de projeto, falta de planos. No interior chamava isso de fartura. Na ótica do jornalista chamou isso de quê, padre? Bom, é claro, antes a agitação era muito grande, porque havia grandes carreatas, né, grandes desfiles nas vésperas, no dia das eleições, e boca de urna era uma realidade, de tal modo que o lugar da festa no dia das eleições eram justamente as sedes eleitorais, onde o pessoal se aglomerava para celebrar, para tentar captar mais alguns votos. Agora, tudo isto foi cortado, penso que com proveito para a liberdade, com proveito para a tranquilidade, mas com excesso de formalismo para as eleições. É um dia bastante igual aos outros, né? Cada um está lá, vai à sua sede eleitoral, dá o seu voto, volta para casa e a coisa se encerra por aí. É claro que era mais interessante aquilo que havia antigamente, era mais interessante para todos os cidadãos e ajudava também a despertar uma consciência e o interesse da população pelas eleições. Mas foram castrando aqui, até chegarmos a esse sem-saborão que nós temos no dia de hoje. Padre, falam que a justiça eleitoral ela é muito célere, né? E a gente previa reformas políticas, nenhuma delas aconteceram. Tivemos essas reformas eleitorais, aonde preservou-se pouca coisa, o cabo eleitoral, o carro de som, essas coisas nesse sentido. Talvez isso esteja influenciando sobre esse clima de eleição que a gente não está tendo? Olha, não é bem a justiça aplica e aplica com rigor a lei, com muita severidade aplica a lei, de tal modo que se pode falar até, como me disse um ex-governador de Goiás, de uma ditadura do judiciário no tempo das eleições e particularmente no dia das eleições. Agora, o clima que está havendo nesta eleição é a falta de dinheiro, porque diante de tanto escândalo, diante de tanto mal-estar, tanto por parte dos candidatos, como também por parte das empresas que fizeram grandes doações para os candidatos em eleições recentes, todo mundo sabia que haveria uma retração e o dinheiro nesta campanha não seria fácil como já foi no passado.
quando estabeleceram 300 milhões para Dilma, quase 300 para Aécio Neves, 150 para Eduardo Campos, Marina Silva. É claro que tudo aquilo ficou na fantasia, porque ninguém conseguiu arrecadar dinheiro nesse montante, de tal modo que, com isto, é evidente que a campanha não pode ter aquela movimentação de cabos eleitorais, não pode ter aquela agitação, como produção dos programas de televisão e rádio de qualidade bem inferior, porque ninguém tem como gastar, porque, aliás, não tem dinheiro para gastar. Padre, duas pinceladas, né? Uma fonte me disse que o ingrediente novo surgiu nessas eleições. Antes, o marqueteiro ele era dono da campanha e era um perdulário, né? Gastava. Nessas eleições entrou a figura do profissional da área financeira, advogados tributaristas, advogados até também nessa área empresarial. E eu ouvi uma conversa, padre, que até sorri. Quando foram cadastrar os cabos eleitorais, os cabos chegaram, né, aquelas pessoas que queriam trabalhar, pseudo-trabalhos, exigindo 1.500. Aí disse, olha, no tempo dos políticos, era sim, depois a gente resolve. Aí foi o tal do não. No outro dia, algum grupo voltou e falou assim, não, tem acordo? Tem, 700. Aí falou assim, na semana passada a gente tinha a fila do 1.500, nessa semana a fila de 700. Esse aspecto. E outro, Padre Jesus, a economia atual, ela também está influenciando nessa capacidade das empresas de poder apostar? É claro, mas o principal receio das empresas em contribuir é ficarem de mal com a opinião pública cada vez que fazem uma negociação ou negociata com o governo. Logo vai aparecer alguém para dizer, ela doou tanto na campanha eleitoral do candidato tal. Cada vez que há qualquer referência à empresa, logo já vem, e ela doou. E com isso é claro que houve uma retração muito grande, não por falta de dinheiro, porque ninguém vai dizer que todas as empresas e as grandes empresas brasileiras estão quebradas. E não tem interesse. Que não também, tem, né? não tem interesse, por quê? Porque diante da nova situação ficou muito complicado contribuir e depois ter que aguentar, não é, a denúncia de que ela agiu mal e ela agiu apenas para comprar o candidato, para comprar o posto que o candidato pleiteava e não como uma verdadeira contribuição, o que de fato era. Investia-se na política muito dinheiro. E investia-se muito dinheiro com a expectativa de ter muito dinheiro como retorno daquele investimento. Ninguém fazia por graça, ninguém fazia por favor, ninguém fazia porque gosta da cara do candidato. Não, fazia porque tinha interesse em fazer, esperando um retorno muito maior por parte do candidato se eleito. Padre, voltando um pouco na história, por isso é importante a participação do senhor, Fernando Henrique Cardoso, quando ele lançou aquele PROER, muita gente diz que parte daquele dinheiro que foi destinado para cobrir rombos de bancos, voltaram depois na condição de ajuda, né, apostar na campanha e doação. Nesse ano, tentaram eliminar a participação desses grandes grupos com essa questão da privatização ou não do Banco Central. E fala-se também sobre essa questão da ajuda que o governo está dando a essas empresas que estão aí promovendo energia, dando energia para a gente, na expectativa de que haja um reconhecimento do governo preocupado com esse setor, como o Fernando Henrique naquele momento tinha uma preocupação com o setor, né, bancário, essas coisas assim. É difícil a gente falar, porque o próprio promotor disse aqui que tem que haver provas. Porém, padre, fica um tanto quanto assim, digamos,
possível de fazer uma ligação, mas sem provas, né? Olha, afirmar publicamente através de um programa de televisão é uma coisa muito arriscada, porque de fato ninguém tem prova. E não somos né? Do judiciário. Que não tenha sido apenas uma política, né, salvar os bancos naquela ocasião, porque muitos bancos quebraram, o governo capitalizou aqueles bancos e depois eles foram privatizados ou vendidos para bancos e companhias estrangeiras. Um banco lá, o da Bahia, por R$1. Bom, aí foi uma coisa simbólica, porque de fato se entregou o banco, porque não interessava manter aquele banco como banco público estatal. Não. Inclusive o Aloysio Biondi escreveu um livro dizendo o que fazer para ganhar uma empresa na privatização. O que fazer para ganhar uma empresa, para ganhar um banco na privatização, né? Então essa questão da privatização, que é discutida até hoje, se foi de verdade privatização ou se foi entrega pura e simples do patrimônio estatal para iniciativa privada, ou se houve interesse mesmo público com aquela privatização. Está em aberto a discussão. Aqueles que defendem a privatização como a salvação do Brasil defendem, aqueles que são contra acham que houve uma grande negociata. Para a gente, nós vamos agora com os números, né? As pesquisas, famosas pesquisas, inclusive tem uma piada, né? Que fala, hoje é domingo, mas de acordo com a margem de erro, né? De um para mais, um para menos, pode ser sábado ou pode ser segunda-feira. Então, assim, essas pesquisas que elas acabam confundindo a cabeça do eleitor e muito mais daquelas pessoas que fazem essas pesquisas, tem que justificar. Mas, padre, o senhor falou sobre essa questão, né? As privatizações ainda estão sendo muito discutidas no Brasil, ainda não há consenso sobre isso, mas uma candidata à presidência da República, né, ela disse que ia rever a questão do pré-sal, que é algo que já foi aprovado no Congresso, coisas desse sentido. Aqui em Goiás agora começou um candidato dizer que não aceita a privatização das rodovias, sendo que já está tudo acertado lá em Brasília, já foi feito leilão, já se ganhou, já tem as empresas escolhidas. Esse discurso, ele é muito mais para efeito, ou o senhor acha que um governador ele tem essa capacidade de desfazer aquilo que já está feito? Olha, não voltar atrás não é tão fácil não, porque na hora da campanha todo mundo vê as coisas com extrema facilidade. É fácil prometer, mas especialmente quando entra já o federal no meio das iniciativas aí, é muito complicado voltar atrás. Estão prometendo que vão fazer a CELG retornar para, como propriedade do estado de Goiás. E acabar com essa questão da cobrança de pedágio nas rodovias, que já foi feito o leilão, as empresas já ganharam, inclusive já tem a contrapartida, tudo pronto, já entregamos as nossas belas estradas, todas as BRs, né, recapeadas para o setor aí da iniciativa privada apenas colocar aqueles caça-níqueis, né, vamos dizer assim, que pega a moeda da gente e instalar os telefones. Isso já foi feito o leilão, já foi vendido, já foi tudo. O senhor acha que um governador ele tem essa condição de desfazer? Não, não é fácil, não. Não é fácil. Ele pode prometer, mas depois, quando chegar, veja, o PT, que era absolutamente contra toda e qualquer privatização, ele não fez nada para voltar atrás. E até deu passos para frente na linha de privatização, diante da realidade da falta de dinheiro para realizar muitas obras. De tal modo que isso é conversa de tempo de eleição, que não tem a menor importância e ninguém vai mexer naquilo que já está feito, porque tem muita coisa para ser feita ainda e que não está feita.
não temos condição de estar voltando atrás sempre e voltando sobre aquilo que já foi feito uma vez. É conversa de campanha que não tem muita importância. Padre, o senhor fala sobre falta de dinheiro, né? Nós estamos gravando o programa na sexta-feira, pela manhã. Hoje o impostômetro bateu na casa de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E estamos começando outubro. Falta dinheiro, padre? Ou má gestão? Olha, é simples a gente dizer, né? Má gestão. Porque esse trilhão não é um dinheiro que vai todo para o governo federal. É o dinheiro que vai para o governo federal, que vai para os estados, que vai para os municípios. São toda e qualquer forma de contribuição que se faz no Brasil para todas as instâncias de poder. Falaram aqui, então, 1 trilhão e 100 bilhões, então, se não tem dinheiro suficiente... 100 milhões, 1 trilhão e 100 milhões. Então, aí é um quebradinho, né? Uma mixaria. Então, dizer que houve má gestão por causa de tanto dinheiro, não, esse dinheiro já está distribuído, União, Estados, municípios. E aí, quando chega no cômputo geral, é pouco para cada um, inclusive para fazer aquilo que já está determinado na Constituição, que já está determinado em legislação posterior, de tal modo que não tem muito espaço para fantasia, não. Eu me lembro que uma vez o senhor conversando com uma pessoa do governo sobre a questão da privatização de Cachoeira Dourada, o senhor perguntou, o que vai fazer com o dinheiro? Falou, qual? Já gastamos. E eu me lembro de Delfim Neto, que ele foi muito feliz, né? Ele disse que orçamento é uma forma de você programar um dinheiro que você não tem ou já gastou. Cachoeira Dourada realmente é uma coisa muito estranha, aquilo é muito dinheiro, todos esperávamos que aquilo fosse usado para um grande investimento em benefício do estado de Goiás, e quando terminou a privatização, o dinheiro já não existia. Fizeram pequenas obras aqui, ali, lá adiante, e não houve nenhuma aplicação, com perspectiva de futuro em benefício do crescimento do estado de Goiás. A privatização ali é muito discutível, tem que ser discutida, mas não tem como voltar atrás. A aplicação do dinheiro é muito discutível, porque não poderia ser dinheiro para gastar com obrinhas, tinha que ser para um grande investimento em benefício do Estado. Eu me lembro do rosto de indignação do senhor quando a pessoa diz com uma forma muito simplista, qual dinheiro? Nós já gastamos, né? Nem entrou, já gastamos. Já estava gasto, né? Já estava gasto. Goiás já faz muito tempo que deve muito e continua devendo, não tanto quanto antes, mas continua devendo muito, de tal modo que de fato já não havia dinheiro, porque ele já fora gasto. Não houve um investimento digno para dizer Cachoeira foi privatizada. Cachoeira Dourada, porque Cachoeira então vamos dizer que é o bicheiro. Cachoeira Dourada foi privatizada e aqui nós temos esta grande iniciativa que vai, servir sempre ao estado de Goiás. Ok, padre. Vamos então às pesquisas, que estão sendo agora divulgadas, contestadas, questionadas, mas o eleitor, ele tem isso como um termômetro, como se fosse uma torcida, Vamos ver os números aí que foram apresentados para a eleição da presidente da República, feito pelo IBOP. Vamos ver aí. A presidenta Dilma Rousseff do PT tinha 34% das intenções de voto, foi para 37, 39 e 36, agora 38. Marina Silva do PSB aparecia com 29, passou para 33, 31, 30 e 29. Aécio Neves do PSDB tinha 19, foi para 15, 15 de novo, 19 e 19. Pastor Everaldo do PSC manteve 1% nas 5 pesquisas. Os outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos eram 7% nas 2 primeiras pesquisas, chegaram a 8% e voltaram a 7%. O índice dos que não souberam ou não quiseram responder foi de 8% para 5%, continuou em 5%, 6% e 5%.
Na simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PSB tinha 45%, chegou a 46%, 43%, 43% de novo e 41%. Dilma Rousseff aparecia com 36%, foi para 39%, 42%, 40% e agora também 41%. Brancos e nulos foram 9%, 8%, 10%, 11% e agora 12%. Não souberam ou não responderam eram 11%, foram para 6%, 5% e 6% nas duas últimas pesquisas. No confronto entre Aécio e Dilma, a presidenta tinha 41%, passou para 47%, 48%, 44% e 46%. Aécio Neves estava com 35%, foi para 34%, 33%, 37% e 35%. Brancos e nulos eram 12%, foram para 11%, depois para 13%, 12% de novo e agora 13%. Não souberam ou não responderam eram 12%, depois 8%, 6% nas duas pesquisas seguintes e hoje são 7%. O governo da presidenta Dilma Rousseff foi avaliado como bom ou ótimo por 36%. O índice foi para 38%, 37% e agora 39%. Os que achavam regular eram 37%. Nas pesquisas seguintes, o índice se manteve em 33%. 26% dos eleitores avaliavam o governo como ruim ou péssimo. Esse percentual se manteve em 28% nas pesquisas seguintes. Bom, Padre Jesus, tudo mudou e nada mudou, né? As pesquisas mostram que tudo continua como sempre esteve, né? O fator é a questão da Marina Silva, que as pessoas ainda não conseguem entender esse fator Marina Silva, que quer governar só com os melhores, como já falamos sobre isso. E o que me chama a atenção, padre, é que a presidente Dilma, ela não tem uma votação expressiva, mas quando se chega nessa questão da avaliação do governo, ela tem 39% de aprovação como bom e ótimo, 33% de regular, que dá 74%. O estômago, talvez, padre, seja aí a explicação, porque tivemos uma eleição no ano passado, na eleição passada, muito mais complicada, com a ação penal 470, o povo pedindo punição, Joaquim Barbosa na televisão sempre, Gilmar Mendes, todos os ministros do Supremo, quadrilha, uma série de coisas, e aí votamos como se nada estivesse acontecendo, porque a nossa barriga estava cheia, estávamos bem. O fator novo, se eu estiver errado, me corrija, pode ser o estômago e a incerteza? Olha, é claro que a crítica tem sido muito pesada ao governo Dilma Rousseff. A oposição aí da imprensa é muito pesada e constante e permanente. Então é natural que num clima como esse haja dificuldade na hora da opção. E mais, Marina apareceu como novidade, como aquela que ia apresentar a nova política, que não tinha nada a ver com a velha política, né, de tal modo que com uma nova proposta ela significava a mudança que o povo tinha pedido nas manifestações. Mas depois de algum tempo dela como candidata, o que aconteceu? Ela não é tão nova na política. Ela era do PT, foi pro PV. Ela passou para o PV, tentou criar a rede que não conseguiu criar, entrou no PSB e agora pensa na criação da rede. E mesmo as propostas que pareciam novas, elas foram demonstradas muitas vezes como apenas promessas vagas e imprecisas, e não como determinação de algo concreto que significasse a novidade e que significasse um passo avante. Então, neste momento, o que aconteceu? Ela que aparecia com grande vantagem no segundo turno, ela perdeu esta vantagem, de tal modo que não estão apenas tecnicamente empatadas, mas estão numericamente empatadas para um segundo turno. E algumas pesquisas dão até vantagem para Dilma sobre a Marina, de tal modo que aí não continuou a mesma coisa, não. Houve mudança, sim, houve mudança, a melhoria na intenção de voto para presidente e uma queda
já que ela foi bombardeada tanto pela campanha da Dilma, como também pela campanha do Aécio Neves. Porque acharam que toda acusação, toda denúncia veio de um lado. Não. Aécio Neves também põe lá, não é direitinho, né? Era do PT, fez isso. Era do PV, então fez aquilo. Era do PSB, então fez aquilo. De tal modo que, com mais sutileza, mas também atacou pesado Marina Silva naquilo que era o grande capital dela, a novidade. Ou reserva moral, né? Que o senhor não gosta dessa expressão. Que vinha como uma reserva moral. Eu tenho muito medo das reservas morais. Eu tenho muito medo das reservas morais no correr da história e de pseudo-moralistas que vêm com todo rigor, mas depois levam a vida completamente diferente. Não estou dizendo que aconteça isso com Marina, sim, mas quando a pessoa vem, né? Vou governar apenas com os melhores. Ora, quem não quer governar com os melhores? Mas acontece que os melhores não são aqueles que eu quero, aqueles que os aliados vão impor. E ela vai ter que engolir se quiser governar. E se eleita, né? Se for eleita, ela tem que engolir se quiser governar, porque ninguém escolhe a dedo. No PSDB eu escolho esse, esse e esse. No PMDB eu escolho esse, esse e esse. No PT eu escolho esse. Olha, esse direito ninguém dá. Ninguém dá, porque cada partido tem já aqueles que serão indicados para qualquer aliança e para governar com qualquer aliança. Isso é verdade. Vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta conversar com o padre Jesus Flores, porque nós temos um vitorioso nessas eleições que não está disputando presidência, não está disputando nada, padre. E a gente fala também, né, sobre essa questão aí, afinal de contas, né, o que está provocando essa revolução tão grande, futuro de Aécio, se um possível segundo turno, já há acordos em Brasília fechados e outros assuntos também, e falamos depois também nessa edição sobre a questão do Papa na Alemanha, falamos também sobre o problema de São Luís, ou seja, muitos problemas agora nesse período da eleição e a greve dos bancos, né, que começa na próxima terça-feira. No instante só a gente está de volta. De volta ao Jornal Argumento Especial pela TV Capital, né, especialíssimo e em clima de eleição. Padre Jesus Flores, o cenário mostra aí uma estagnação de Aécio Neves, né? E fontes já dizem que se Aécio Neves for para o segundo turno, ele vai ser convidado para o café das 5 do PSDB, aquele tradicional chá inglês, né? Se ele não for para o segundo turno, não vai mais. Ou seja, padre, mais um tiro na água do PSDB nessa disputa presidencialista? E qual o futuro que o senhor vê de Aécio Neves, que surgiu como o novo e não conseguiu mostrar nada de novo, assim, pelo menos o que o eleitor não conseguiu identificar? Bom, ele foi, né, apresentado como o novo, embora ele já não seja tão novo e seja herdeiro de uma tradição política partidária, né, e também familiar. A família dele desde sempre milita na política, então não é tão novo assim. E tem Tancredo Neves. E afinal, também, né? O partido dele governou durante 8 anos, né, com Fernando Henrique Cardoso. E ele fez parte de muitas formas desse governo de Fernando Henrique, presidindo a Câmara e como político do estado de Minas Gerais. E o Tucano Duto, né, que surgiu no governo dele. Bom, aí também é uma coisa interessante. Esse não é crime para a grande imprensa brasileira. Não foi crime igual ao do PT para o próprio Supremo Tribunal Federal, que não admitiu a divisão e a separação das pessoas e colocou lá um processo com 30 e tantas pessoas para fazer
o maior julgamento da história. Só que o mesmo comportamento não tiveram para com o problema deste propinoduto lá de Minas Gerais, muito próximo, vou dizer que o Aécio estivesse envolvido, mas muito próximo a ele, não é muito próximo dele. E com ministros, né, Valfrido dos Mares Guias estava... que também era ligado ao governo do PT na época, de tal modo que é muito complicado. Mas são crimes diferentes porque, de acordo com quem pratica no Brasil, esse não é. Esse é gravíssimo, esse aqui não é gravíssimo. É muito interessante tudo isso. Mas é claro que ele não é tanta novidade assim. Foi apresentado como aquele que era capaz de unir o PSDB, de fato não conseguiu unir o PSDB, porque afinal mágoas lá em São Paulo continuam. Os paulistas têm mágoas, tanto José Serra como também Alckmin têm mágoas contra Aécio Neves, de tal modo que ele não conseguiu galvanizar e atrair todo o partido para apoiá-lo. Surgiu, né, como alguém que possivelmente iria para o segundo turno. Depois, quando Marina entrou, ele teve uma queda muito grande, conseguiu uma recuperação, mas vamos ver até onde vai chegar esta recuperação. Quando me diziam que ele já tinha entregue, falei, não vai entregar, porque se ele entregar agora, ele acabou a carreira política dele. Ele vai ter que lutar e vai ter que lutar muito para tentar entrar no páreo e para tentar passar para um segundo turno. Como de fato houve um novo ânimo na campanha dele, uma nova estratégia, um novo dinamismo aconteceu. Agora, se ele não for bem, é claro que ele se torna uma figura descartável e certamente descartada, porque tem muita gente na fila esperando a vez para disputar pelo PSDB. Lá de São Paulo, Goiás, de Minas Gerais, tem muita gente. Os outros passaram para o segundo turno. Se ele não passar, realmente ele não vai chegar nem às portas do chá da 5. De Fernando Henrique Cardoso. Padre, agora as pessoas, é bom a gente ter uma pessoa com conhecimento, a experiência do senhor, né? O PSDB, ele é uma dissidência do PMDB. Então, assim, são irmãos siameses. Explica um pouco para a gente dessa história, né? Porque, a exemplo do PSD, que saiu dos dissidentes do DEM, né, para apoiar o governo, essa questão do PSDB com PMDB, que nós lembramos aí que a gente tinha Íris, tinha Henrique Santilo, tínhamos tantas pessoas que comungavam, né, tinha uma proximidade ideológica muito grande, e aí houve uma ruptura e surgiu esse PSDB que hoje é oposição ao PMDB. Olha, era natural que com a chegada da democracia houvesse uma grande cisão entre os dois partidos dominantes no tempo da ditadura militar. A Arena, o partido oficial do governo. O MDB, né, uma oposição consentida, né, pela ditadura militar. De tal modo que quem não era da Arena tinha que estar no PMDB. MDB. Agora, com o tempo, né, por diferenças ideológicas, por diferenças também de comportamento, igualmente por interesses regionais, houve essa ruptura entre o PMDB e o PSDB, especialmente em São Paulo, onde o PSDB é muito forte ainda, domina a política local lá, né, esse tempo todo, não ganhou todas as eleições, né, para o Estado sim, para a Prefeitura de São Paulo não, mas era natural que acontecesse isso. Havia uma diferença ideológica, só que aos poucos a coisa vai se aproximando e ninguém pode dizer qual que é a diferença hoje entre PSDB e PMDB politicamente.
Ninguém tem como dizer. De nenhum partido, né, padre? Porque a Sim. falta de ideologia é algo Não, que... não tem mais, não existe mais ideologia, e hoje nós temos uma geleia geral em que todos são tudo, em que ninguém é nada, e todos, né, querem apenas uma forma de permanecer à tona, participar das disputas para ganhar a eleição, ou pelo menos para conservar o poder no Congresso Nacional e, a partir do poder no Congresso Nacional, manter também os seus poderes regionais. Padre, o senhor falou sobre isso, nós debatemos sobre essa questão. O senhor disse que nenhum governo se apoia digamos aí, no apoio do eleitor, no apoio do cidadão. Há necessidade de se fazer acordos, né, para governabilidade. E uma matéria que foi trazida aqui dizendo o seguinte: o renascimento do PMDB, que vai governar o Brasil. O PMDB já fez, e todos os partidos, né, nesse momento agora já estão fazendo as suas perdas e ganhos, bem que alguns já começaram antes, mas até agora a avaliação é que o PMDB vai ser o maior vencedor. As previsões até agora indicam que ele vai eleger o maior número de governadores no Brasil, 9, fica com a maior bancada no Senado, 20, ou seja, 1/3 dos senadores serão do PMDB. Vai ter uma bancada equivalente ao PT na Câmara. E o projeto do PMDB, padre, é muito simples, muito humilde. Eles só querem Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e reeleger Renan Calheiros, presidente do Senado. Ou seja, vamos votar num presidente, mas as eleições proporcionais, aquelas do Congresso Nacional, pouco ou quase nada damos importância, e traz esse retrato aqui onde o PMDB vai ter a maior fatia do Congresso Nacional. Nada mudou? Não, a gente não pode falar que vai ser exatamente assim, porque afinal nós temos uma eleição ainda que vai acontecer no dia 5 de outubro, e só a partir da eleição a gente pode garantir quem é quem e quantos parlamentares o PMDB vai fazer na Câmara e quantos vai fazer no Senado, porque ainda é possível que haja alterações, e qualquer cômputo, né, certo, né, e taxativo, o resultado será esse, não será outro, é bobagem, porque ninguém garante que não possa haver alteração aí pelos estados e que o PSDB não possa fazer uma boa bancada, que o PT não possa também ter uma boa bancada, e a partidos que estão se esvaziando. O PSB pode fazer uma boa bancada também, de tal modo que é muito cedo para a gente garantir. PMDB terá tanto, PSDB terá tanto, o PT tem tanto, PSB tem tanto, é cedo ainda. Padre, quando nós começamos a falar sobre eleições, eu dizia para o senhor que os passarinhos cantavam nos meus ouvidos, e eu dizia que aqui em Goiás não interessava quem fosse o governador. O projeto era eleger a presidente Dilma. O tempo passou e as coisas estão sendo mostradas, né? Tanto é que as eleições nos grandes estados, elas estão muito mais ligadas à permanência do poder da presidente Dilma do que propriamente o interesse. O próprio presidente Rui Falcão, do PT, disse que não tinha acordo com o PMDB, se não tivesse candidato, ia lançar candidato, porque o projeto era eleger Dilma. E nessa semana um passarinho me falou que não era tucano, não, era um pássaro azul, azul não, sem cor, né? Que já há um movimento do PT Nacional buscando aqueles prováveis vencedores, sejam de que partido for e que estado for, para que componham essa base de apoio para eleger ou reeleger a presidente Dilma. E hoje o jornal traz aqui, né, o passarinho estava falando a verdade, padre. Saiu no Globo, o PT e aliados já deflagraram as conversas para atrair parcela dos tucanos no segundo turno. Eles avaliam que nem todo o PSDB está fechado com a Marina, ao contrário do que
Fernando Henrique e os caciques estão dizendo, né? Aí eles dizem, os alvos do PT para atrair o PSDB são o Cássio Cunha, ali da Paraíba, Marconi Perillo de Goiás, Beto Richa do Paraná e também os porta-vozes do agronegócios que enfrentam o PT, como Ana Amélia do PP, do Rio Grande do Sul. A proposta é neutralidade, ou seja, é tudo pelo poder nacional, o poder regional ou estadual, relegado a segundo plano. Não, eu não creio assim, como um dogma de fé, esta afirmação. É claro que tanto a campanha da Marina Silva, como a campanha do Aécio Neves, como também a campanha da Dilma Rousseff, né, estão trabalhando a todo vapor para pensar no segundo turno, porque já se viu que dificilmente vai acontecer um resultado final no primeiro turno. Não, aqui em Goiás já está decidido. Teve um candidato aqui que já disse que vai estar no segundo turno com o Marconi. Aí cada um diz o que quer, não é? Mas o fato é que cada um está trabalhando pela sua eleição, pelo poder regional, porque o poder regional é muito importante para quem quer ter um poder nacional. Não é à toa que Antônio Carlos Magalhães trabalhou a vida inteira para ser a divindade da Bahia, porque a partir da divindade da Bahia ele conseguiu ter uma influência nacional e uma importância nacional, tanto no Congresso como também na política nacional. E qualquer candidato regional que não tem força local, ele não tem qualquer perspectiva de ter força nacional, né? Não tem perspectiva. Então, estão trabalhando para eles ganharem, e a partir daí estão fazendo cálculos para negociar tanto o segundo turno como também a vida posterior depois das eleições. É natural que assim seja e todos estão a pleno vapor trabalhando para ter um maior número de apoios, né, tanto para o segundo turno como para o governo posterior. Padre, outro aspecto também que é difícil de entender. Nós temos na região sul do Brasil, né, talvez ali as pessoas mais esclarecidas, até mesmo em função da colonização, essas coisas assim. Mas quem comanda mesmo o Congresso Nacional, bem no Nordeste, padre, que são estados, claro, que têm a sua representatividade, mas na economia brasileira não representam muitas coisas, né? Porque o Sudeste, o Sul, algumas regiões têm um peso maior. Por quê? Eu não sei quem vai ser o Papa daqui a 1000 anos, mas eu sei quem vai ser o presidente do Senado e da Câmara. Vai ser alguém do PMDB, porque é nordestino, né? Não, desculpa, vai ser um nordestino. Esse poder, padre, de onde vem? Eles trabalham com muita seriedade para articular o poder no Congresso Nacional. Trabalham em tempo integral para terem este poder. E para saber quais são, né, os cordéis que devem ser movimentados para que o poder esteja nas mãos deles. Eles são realmente políticos, competentes como políticos, sabem articular, sabem dar e receber, sabem, né, como agir também numa forma mais fisiológica, sabem, são mestres na arte, de tal modo que a gente pode até prever, serão eles, embora o poder econômico não esteja principalmente lá, mas os políticos mais hábeis estão lá. Isso aí é uma verdade incontestável, né? Porque, lembrando daquele baixo clero, né? Uma vez eu conversando com Pedro Wilson, até acabaram com as sessões de segunda e de sexta, né? Porque discursavam o baixo clero para ninguém. Aí surgiu Severino Cavalcante, que se perdeu com o dono do restaurante lá do próprio Congresso, uma manobra muito bem feita pela, digamos, da bancada nordestina, que elegeu Severino, destruiu Severino e disse:
nós temos a força, né? Então, assim, uma prova em contexto que o senhor está falando, né? Não, Fazem eles são política hábeis, 24 horas por são dia. hábeis, sabem trabalhar, sabem como articular, e eles, na hora de fazer as articulações, têm uma união que outros estados não têm. A bancada do Centro-Oeste é dispersa. Totalmente. Ela é pequena e é dispersa. Então não tem uma força mais significativa para conseguir, inclusive, as coisas para o Centro-Oeste. O Sul tem o peso da economia, mas o Nordeste tem a força da articulação política. Com todos os ataques que se fazem contra Sarney, ele se manteve até o fim da vida articulando a política no Congresso Nacional. Por mais que se ataque o Renan, né, que até renunciar já renunciou, ele continua na presidência do Senado e já está querendo voltar no próximo mandato para a presidência do Senado. Então, eles têm essa força que os outros estados não têm. E lembrando também de Antônio Carlos Magalhães, né, que para o Brasil era um câncer, mas se falasse algo contra Antônio Carlos Magalhães ali em Salvador, na Bahia, era quase que chamar soteropolitano, né, que é aquelas pessoas que nascem em Salvador, e o baiano, chamar para briga, né? Ele era tido como um deus naquela região. E mesmo sendo obrigado a renunciar por causa de uma violação do painel, voltou para o Senado, né, e aí ficou até morrer. Junto com Jader Barbalho também, né, que segundo informações violou o painel, renunciou e depois voltou como um dos mais eleitos. E o caso do ex-presidente Collor, né, que hoje está no Senado Federal. Aí bom, ele sempre terá uma vaga lá no Senado, né, representando Alagoas. Padre, então por que uma federação se nós temos um país tão dividido? Não, mas a federação é justamente a união das representações de todos os estados federados. E cada um manda senadores para representar a federação. Eles não representam este ou aquele, eles são representantes da federação, fazendo parte do Senado Federal. E essa federação, ela pode ser regionalizada, né, dependendo do interesse? Não, sempre será regionalizada. Sempre serão os caciques, ex-governadores, políticos de prestígio naquela região que vão estar no Senado, né, representando aquela união, aquela unidade na federação. Ok. Vamos falar agora sobre a questão aqui de Goiás, né? Lembrando que, infelizmente, né, representamos muito pouco no cenário federal. Somos quase, né, não chegamos a 3% do eleitorado brasileiro, o estado de Goiás. Então, a nossa representatividade, às vezes, se dá muito mais pelo senador e pelos deputados do que propriamente pelo governador que a gente escolhe. Foi feita uma pesquisa pelo IBOP, divulgado na última quinta-feira, mostrando resultados aí para a campanha do governo do estado de Goiás. Se o pessoal estiver pronto, a gente poderia mostrar. Padre Jesus, aí está a pesquisa, né? Se eu puder aqui dar uma olhada aqui, a pesquisa foi realizada, Marconi Perillo, ele tinha 35% em agosto, aí dia 14 de agosto ele foi para 41%, 10 de setembro 38% e agora ele tem 39%, né? Iris Rezende tinha 26%, foi para 28%, manteve-se 28% e agora tem 25%. Vanderlan Cardoso tinha 6%, 9% e agora volta a ter 6% da indicação de votos. Brancos e nulos, né? Na margem de erro continua igual. E outro aspecto também é a aprovação. E aí tem aquelas pessoas que ainda não se decidiram, tem aquelas pessoas que já se decidiram, vão se abster, né? Nesse momento, 11% e 8% ainda não tem um candidato definido. Esses 8% aí, Padre, qual que é o poder que eles têm aí? Porque a gente tem que considerar
19%. Não, a ausência será nessa proporção ou será maior. Isso já é uma coisa tradicional, que em todas as eleições nós temos 20 e tantos % de pessoas ou votam branco ou então não comparecem para votar. Se abstém. Né? Então, na última eleição foi 21, quase 22% de pessoas então que... esse número sempre há e sempre haverá, e ainda o índice de votação no Brasil, pelo fato de ser obrigatório votar, ainda é alto comparando com muitos outros países, inclusive Estados Unidos e países europeus. O comparecimento é alto justamente por causa da obrigatoriedade. Mas tem aqueles que não votam ou então, quando vão, anulam o voto. Que é a democracia, né? É um direito que o cidadão que a pessoa tem. Agora, padre, a questão principal aqui é Senado Federal. Eu disse ao senhor que eu conversei com uma pessoa há algum tempo e havia... a política, ela é a arte de descombinar o combinado, né? Havia sim um interesse do governo federal em eleger um senador em Goiás, porque lá em Brasília todos têm o mesmo peso. E aí veio aquela história do Ronaldo Caiado, né? Caiado, num primeiro momento, ele era do grupo governista, aí passou a ser persona non grata, e agora ele está aí, né? Tem o resultado da pesquisa. Se as eleições fossem hoje, Ronaldo Caiado teria 34% das intenções de voto, mesmo que haja aí qualquer tipo de erro, alguma coisa, é uma votação muito expressiva, né, padre? E Marina Silva, ela tem apenas 14%, né? A Marina Santana, desculpa, que é do PT. E o Vilmar Rocha, né, que era então o candidato do governo atual, patina e agora chega a 12%. Para os planos do PT, é uma derrota muito grande ter Ronaldo Caiado no Senado. Ou estou errado, padre? Não. Bom, é claro que o Ronaldo Caiado, como oposição, é uma força expressiva. E tendo uma votação significativa aqui, ele sem dúvida será uma pedra no sapato do PT se Dilma for reeleita. Quem quer que seja, porque ele também é contra a Marina, né? Bom, e aí, a Aécio também. Se bem que a Marina está nesse processo evolutivo, né? De passando do contra ao agronegócio para ser a favor do agronegócio governar com os bons. E para dizer que nunca teve nada contra esse pessoal, quando todo mundo sabe que ela abominava esse pessoal, né, até pouco tempo. Agora, por questão de conveniência, ela tem feito um processo de aproximação e está tentando de todas as formas uma aproximação. É claro que ter Ronaldo Caiado como adversário é uma pedra no sapato para qualquer um, especialmente para o PT. Padre, nós temos 3 senadores. O eleitor votou só em um, que é a Lúcia Vânia. Nós temos 2 biônicos lá. E aí a gente vê essa questão. Eu estou vendo Lúcia Vânia pedir voto para deputado estadual, padre. Será que o peso dessa senadora não poderia ser usado no reforço da campanha do governador? Ou ela ainda continua com aquele discurso que sou persona não grata? Não, ela é coordenadora da campanha do governador. Mas não aparece. Bom, a questão de aparecer ou não aparecer, ela também não aparece lá no Senado em Brasília. O senhor perguntou isso para ela. Ela também não aparece. O tipo de política dela é diferente. É mais nos bastidores. E ninguém vai negar competência para ela nos bastidores. Então, nos bastidores, ela está comprometida com a campanha do Marconi Perillo, sem dúvida estará trabalhando, né, pela candidatura de Marconi Perillo pela reeleição. Agora, os outros, um vai sair agora, né? Sim. Um vai sair, aquele substituto do Marconi, exato, né, vai sair agora. O substituto Demóstenes tem ainda mais 4 anos. Isso.
Porque e Lucevânia mais 4. o Lucevânia tem mais 4 também. E tem candidato a senador, padre, que quer virar senador e acabar com o Senado. Como? Tem candidato a senador que fala que o projeto dele é acabar com o Senado. Mas isso todo mundo sabe que não vai acontecer, não é? E é uma tolice pensar que qualquer projeto nesta linha será sequer lido no Senado, né, e apresentado para os senadores. Não vão fazer isso, né? Uma proposta para acabar. Nós estamos aqui, julgamos-nos muito importantes, julgamos-nos necessários para a boa governabilidade do país, e agora então vamos apresentar uma proposta para acabar com a nossa instituição, para acabar com o nosso emprego aqui e para mandar-nos a todos para casa, porque somos inúteis, desnecessários e descartáveis. Padre, antes de ir para o intervalo comercial, para encerrar esse assunto, para a gente ir para outros também, é um balde de água fria nas pretensões da oposição, quando o PT chama Marconi Perillo para compor um segundo turno? É um balde de água fria nos partidos de oposição que estão lutando contra Marconi, e o PT nacional chama Marconi para compor? Olha, nesse momento todo mundo está tentando tudo. E não se pode falar em banho de água fria, porque quem está na campanha quer é ganhar. E naturalmente ninguém pode se dar ao luxo de simplesmente dispensar o PSDB, não é? Os governadores que forem eleitos ou reeleitos, ou as forças no Estado. Todo mundo vai tentar o máximo de força possível, e nesta hora susceptibilidade tem muito pouca importância, porque é uma questão pragmática, e quem está no poder é pragmático e quer colaboradores pragmáticos também para um trabalho em conjunto. Agora, padre, finalizar mesmo esse bloco. A soberba continua dominando quem está liderando as pesquisas. Essa semana eu conversei com um passarinho sem cor e disse que leva no primeiro turno. Eu falei, eu já falei sobre essa questão de soberba, Padre Jesus fala tanto sobre essa questão de soberba. São sonhadores, padre, ou querem provar uma realidade que eles mesmos não acreditam? Olha, impossível não é. Impossível não é. É possível. Vai acontecer? Ninguém pode afirmar e ninguém pode garantir. Porque alguns candidatos estão muito instáveis nessa campanha eleitoral de Goiás. Sim. Não cresceram apáticos, de acordo com aquilo que houve de crescimento histórico nessas alianças, não cresceram. E esse pessoal que está instável pode ter até ainda uma surpresa de diminuição na votação final, pode ter. Então, tudo é possível. Padre, eu sempre falo a última pergunta, desculpa, não vou falar mais de perguntas do bloco, não. Mas é pouco tempo para a gente falar sobre muita coisa. Eu vi uma pesquisa do governo onde ressalta que a rejeição ao atual governador, ela está diminuindo. Aí eu disse para a pessoa, ó, guarda essa pesquisa, porque essa rejeição ela tem, só que ela está canalizada para o prefeito Paulo Garcia, em função do que não está acontecendo em Goiânia, dos problemas de Goiânia. Então essa rejeição está canalizada para lá. Se vocês falarem alguma coisa, ela está perdida, ela volta para cá. Eu falei, então taca fogo nessa pesquisa e deixa as coisas do jeito que está, padre, porque historicamente o governador, seja quem for, nunca ganhou na capital. E hoje a gente pode ter esse fenômeno, dado essa apatia que o governo municipal está tendo aqui em Goiânia e criando problemas até para Iris Rezende Machado, que recomendou essa administração que aí está. Fiz bem, padre, pedir para queimar a pesquisa? Bom, cada um fala o que pensa, tem a prudência que julga ter, não é?
Agora, diminuição, não diminuição, o fato é que todo mundo que está no poder, quem quer que seja, sempre terá rejeição. Porque sempre as pessoas esperam mais do que aquilo que é possível fazer, daquilo que é possível responder. Então, rejeição sempre haverá, e se alguém disser, eu estou no governo há tanto tempo e não tem a mínima rejeição, isto vale na igreja, isto vale no Estado, vale em tempos no jornalismo, de eleição, em todos os lugares. Onde há pessoas, né, haverá sempre aqueles que gostam e aqueles que não gostam. E aí sempre haverá rejeição. Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra, né? Então, para isso, nós temos o discernimento de aprovar ou não aprovar, Não né? existe uma aprovação universal, ninguém. E a prudência nesse momento, ela e canja de galinha. Porque se entra pensando, já ganhamos no primeiro turno, podemos menosprezar. Aí é muito perigoso mesmo, porque a pessoa pode levar um susto. Que diga a vassourinha de Jânio Quadros. Mas a vassourinha ganhou, né? A vassourinha ganhou, foi lá e limpou. A gente faz mais um breve intervalo comercial e depois a gente fala sobre assuntos importantes, a questão da CPI da Petrobras. Ricardo Lewandowski é o novo presidente do Brasil, enquanto Dilma está fora, falando sobre o clima, mas na realidade está falando sobre o fim da pobreza, né? E também essa CPI da Petrobras, que cada dia que passa aparece um delator. Pelo jeito vai faltar criminoso, padre, porque todo mundo está agindo de delator, vai faltar criminoso nessa história. É igual aquela, né, o filme do bandido e do índio, né? Quanto mais mata índio, mais aparece. Parece que não vai ter índio, não. Parece que vai faltar índio nessa história. Sempre haverá mais índio. São os assuntos, né? E também a visita do Papa, né, a um território ainda em conflito histórico, né? A igreja, como a OAB, são entidades que se preocupam, seja ela qual for, com o bem-estar do cidadão e lutam pela paz. Um instante só a gente fala sobre isso. Último bloco, né? Infelizmente, chegando ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, mas temos mais 20 minutos para a gente falar sobre o assunto aí que, pelo menos, está dominando quem vai no Congresso ou quem vai né, padre? Porque esse ano, padre, nós tivemos apenas 52 sessões no Congresso Nacional. Ou seja, batemos o recorde do pior índice que já tivemos no Congresso Nacional, foi agora nesse ano, apenas 52 sessões. E as pessoas estão lá trabalhando na CPI da Petrobras, mas com plenário, com tudo vazio. 52 sessões, padre, para um Congresso Nacional. Para um ano todo, né? Para um ano todo tem 365 dias, apenas 52 sessões. E nem todas finalizadas. Não, isso, sessões às vezes abre e fecha, Isso. É um segundo, né? Não abre deu quórum, fecha. Ou então interessa para a mesa, abre e fecha. Tem qualquer problema, fecha. Agora, é pouco demais mesmo o resultado que estão apresentando para o país num tempo de eleição, né, em que eles estão dizendo que são absolutamente necessários, que eles são absolutamente indispensáveis, e chegam, e no fim, as estatísticas dizem, né, apenas 52 sessões, não foram nem 52 dias, porque muitas sessões são no mesmo dia, né? Então dá 30, 40 dias em que eles se reuniram para fazer sessão. É muito pouca coisa para ter a cara de pau para dizer, votem em mim, porque eu sou indispensável. Alegam, padre, o recesso, alegam Copa do Mundo e alegam também que todo deputado tem que consultar as suas bases eleitorais. Então houve esse acordão, lembrando que no ano passado os líderes disseram que nesse ano fariam um esforço concentrado
para a reforma política, fiscal, trabalhista, ou seja... Olha, ninguém acreditava nesse esforço concentrado, ninguém acreditava que este ano pudesse, né, ser marcante para o Congresso Nacional. Né? A Copa do Mundo, bem ou mal, fez com que, foi um fiasco. Fez com que se fechasse. E depois as eleições começaram cedo demais. E cedo demais eles foram se comprometendo com as suas bases e foram correr atrás do voto, porque se não corresse tinha gente lá correndo e eles lá. Então, se eu fico aqui, eu estou sendo prejudicado. Realmente é um resultado lamentável, né? A gente tem que dar os pêsames para o Congresso Nacional por esse resultado. E o senhor falou uma coisa que eu queria que o senhor repetisse, né? Antes, quando o senhor falou pela primeira vez, um Congresso que prometia tanto e que está vendendo aí como se é a renovação de tudo. Não, eu nunca tive qualquer perspectiva de que esse Congresso fosse se diferenciar de outros e pudesse ser melhor do que outros. Eu nunca tive esta ilusão, nunca tive. Basta ver as direções desses congressos e quais são as figuras dominantes nesse congresso para a gente avaliar também o que eles podem produzir. Não dá para esperar muita coisa, embora seja indispensável, seja necessário para que tenhamos democracia. O Congresso é essencial, fundamental. O que tem que acontecer é que ele tem que assumir a sua responsabilidade e agir de acordo com esta responsabilidade. E não pode ser, então, vamos acabar com ele. Não. É fundamental a existência de um Congresso. E a sua autonomia, né, padre, que ultimamente não está tendo. Autonomia sempre tiveram, e esta aí de acharem que tem medida provisória demais, que estão presos demais. O STF influencia demais. Mas isso é tudo desculpa, porque sempre foi a mesma coisa. E em Brasília, né, estão presentes aquelas pessoas que têm interesse na CPI da Petrobras. E começou agora, né, a onda da delação premiada. Vai faltar criminoso, padre, porque todo mundo quer ser um delator para ter os benefícios da lei. Vamos ver aí como é que está essa questão da CPI da Petrobras. Solta aí. O comando da CPI conta os dias para a audiência no Supremo Tribunal Federal. Mas os parlamentares têm tudo para sair de lá decepcionados. O ministro responsável pelo caso, Teori Zavascki, ainda não recebeu os últimos depoimentos de Paulo Roberto Costa. O delator do esquema de corrupção na Petrobras continua falando à Polícia Federal e ao Ministério Público. E agora o doleiro também quer a delação premiada. Em troca, Alberto Youssef prometeu contar como era feita a lavagem e a distribuição da propina dos contratos da estatal. Nos últimos depoimentos, Paulo Roberto Costa disse que o desvio de recursos na Petrobras não era restrito à área que ele comandava, a de abastecimento. Ele citou Nestor Cerveró, que esteve à frente da diretoria internacional, responsável pela compra da refinaria, que rendeu um prejuízo de cerca de R$1 bilhão à companhia. O setor de Renato Duque, ex-diretor de serviços e engenharia, também teria sido alvo da quadrilha. Como Paulo Roberto Costa não quis falar nada à CPI, os parlamentares agora ameaçam convocar e quebrar os sigilos da mulher e filhas dele. O Paulo Roberto, hoje delator, e em processo de delação, será realmente uma figura-chave para que nós possamos desvendar todo o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Senadores, deputados, ministros e governadores foram citados pelo delator do esquema. Os 37 políticos acusados também podem ser ouvidos pela CPI. Se isto for confirmado, o processo de investigação ele vai levar à busca de informações das mais variadas possíveis para saber se há, de fato, esse envolvimento ou não. Padre, o doleiro, ele se ofereceu agora como também testemunha nesse processo. Ex-diretores do banco também podem sofrer algum tipo de penalidade. Podem não, sofrerão algum tipo de penalidade. Querem entrar também na delação premiada.
E aí, padre, quem que vai ser o bandido nessa história? Porque todo mundo está acusando o outro e livrando o seu. Não, a pessoa quando entra, né, para a delação premiada, fatalmente ele vai ter que se incriminar, porque ele vai contar uma história a partir da obra que ele também ajudou a realizar e na qual ele teve um papel importante, inclusive para conhecer todas as entranhas dessa negociação e dessa negociata. Então ele se vai, ou necessariamente se incriminará, vai tentar, né, tirar o máximo possível da sua responsabilidade, jogar sobre os outros, mas ele fatalmente vai se incriminar. Agora, ele está tendo um problema porque ele já fez uma delação premiada e não cumpriu as cláusulas da delação premiada. Então, há uma certa reserva. E agora está havendo também uma divergência dos limites desta delação premiada, que quem está inquirindo quer mais do que aquilo que ele está disposto a oferecer, de tal modo que não temos uma certeza se vai acontecer ou não acontecer. Mas eles estão envolvidos, há outras pessoas envolvidas, porque um crime desse tamanho nunca é feito apenas por uma pessoa, né? E até onde eles vão ter as provas daquilo que eles estão dizendo, até onde vão ter as provas e até onde aquilo pode ser denúncia vazia. Esse ex-presidente, ele diz que ainda não apresentou porque para ele significa segurança de vida. Agora eu pergunto para o senhor, padre, delação premiada é legal, mas é moral? Olha, eu acho difícil demais aplaudir uma delação premiada. Uma pessoa que participou do crime e depois... Uma pessoa que participou do crime, que teve uma participação intensa, profunda, beneficiada e beneficiado, e muito beneficiado com esse crime. De repente ele quer bancar o moralista, não é? E falar em nome da moral para, né, jogar mais gente no fogo, para que ele possa de alguma forma sair desse fogo, né, menos queimado do que sairia se não houvesse a delação premiada. Eu acho muita falta de caráter aquele que pratica delação premiada. Mas infelizmente a capacidade de investigação é muito pequena, e se não se provar, né, porque no o Brasil, cidadão... se não houver delação, se não houver uma ex-mulher, se não houver um ex-companheiro, um ex-participante de determinado crime, investigação não acontece. E ninguém fica sabendo de nada, tudo é feito através de rastros que a pessoa deixou e alguém no qual ele confiou no passado, agora o delata como, né, participante, como único criminoso. Essa história das ex-mulheres também, de coisa mais baixa que existe, né? Ou ex-mulheres ou ex-maridos que passam a denunciar o consorte. Padre, resguardando as devidas proporções, o senhor foi muito feliz, né? A nossa capacidade de investigar, não pela doação ou pelo sacerdócio dessas pessoas. O próprio presidente, o ministro, né, ele é do TCU, ele diz que é impossível fiscalizar 30% dos municípios do Brasil. Então, ou seja, nós temos 70% aí cometendo a farra do boi. E a gente se lembra, padre, que recentemente deixaram um carro ali no aeroporto de Goiânia com mais de R$1 milhão. A pessoa fez uma ligação pelo telefone dizendo que tinha um carro lá com aquele tanto de dinheiro. E a gente investigando, né, a questão da apreensão das drogas no Brasil e em Goiás, quem denuncia leva 20%, padre. E às vezes recebe a droga como pagamento. Hoje está lutando para mudar, mas é aquela história, né? O delator fez parte de tudo, não deu certo,
E aí É um instituto, né? Existe, está legalizado, pode ser praticado, que eu acho muito feio, eu acho, e continuarei achando muito feio, mas não posso negar o direito de as pessoas tentarem, né, não se redimir, mas diminuir as penalidades que podem ser muitas vezes pesadas. Padre, vamos falar sobre um outro assunto também, né? Que o Papa, eu falei para o senhor que dia desses eu passava pelas ruas e vi um cano da Saniago estourado. Aí eu lembrei daquela seca da Etiópia, padre, que no ano de 2011, né, foi a maior tragédia humanitária da história, né? Milhares de pessoas morreram por falta de água, disso e daquilo. E o Papa, né, ele fez essa visita à Albânia e outros territórios também, mais uma vez buscando a atenção das pessoas contra um mal, o ebola, que às vezes as pessoas não dão atenção, mas levam vidas, né? Então aquele apelo pela vida, pela paz, seja de quem for, é bem-vindo. Vamos ver a matéria do padre, né, que falou sobre essa questão, o Santo Padre, né, que é o Papa. Solte aí. Padre, não é de hoje que a CNBB, ela tem participado ativamente de questões sociais, né? Aí tem gente que fala assim, o papel do padre é ficar no altar. E a CNBB, através das suas campanhas, através das suas atividades, dessas coisas, ela também tenta, né, corrigir essa injustiça social que existe no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu acho que chegamos no momento de pensar a paz, padre. Olha, sempre é tempo de pensar a paz. Agora, uma paz que nasça da justiça, que nasça da verdade. Agora, de qual justiça? Que nasça. Não, a justiça é uma só. A justiça de Deus. A justiça pela qual se respeita o direito de cada pessoa. O direito de cada pessoa ser diferente. O direito de cada pessoa ser muçulmana, de ser ortodoxa, de ser da Igreja Católica Romana, lá na Bulgária, não é? É um direito que tem que ser respeitado por todos. E mais, o direito à mesa, a participação da mesa, porque a mesa do mundo não foi posta apenas para algumas pessoas, para todos, e como pessoas humanas. Como pessoas que acreditam em Jesus Cristo, nós temos um compromisso com o social, temos um compromisso com o mundo. E mais, de acordo com o Evangelho, o julgamento do mundo vai ser a partir do compromisso social, a partir das obras de misericórdia, a partir da divisão dos bens para todos, com igualdade de condições. Então não tem como alguém dizer, eu sou cristão, mas não tenho compromisso social. Não, o cristão, pela própria condição, tem que ter compromisso social. Agora, e essas pessoas, padre? Eu me lembro que Saramago disse uma coisa que nos leva a refletir. Perguntaram a ele, como é que as pessoas que não acreditam em Deus fazem o bem? Ele falou assim, da mesma forma que as pessoas que acreditam em Deus fazem o mal. A guerra, ela tem o pretexto da paz. Se justifica? Não, a guerra não, o que produz? Sangue, violência e destruição. O que produz? Mortes, destruição. Né? O que vimos na Europa no século passado? O que estamos vendo em grande parte do mundo neste momento? Destruição, morte, violência, legiões infindas de refugiados procurando a sobrevivência e destruição e ruína. Infelizmente, não é necessário que eu creia em Deus para que eu creia na paz, para que eu creia, né, em direitos para o meu semelhante. É claro que é muito importante crer em Deus. E aquele que crê em Deus, se não crê na justiça e se não crê na partilha, esse não crê em Deus, embora a sua boca esteja cheia de Deus, ele não é um crente em Deus.
o capitalismo talvez seja o maior adversário da paz? Sem dúvida, enquanto apenas a iniciativa privada, a concorrência livre, a vitória a qualquer preço, é claro que isso é uma negação dos princípios éticos, que são princípios de partilha e não de concorrência desenfreada. Eu falo isso, padre, porque, claro, o senhor mais do que eu conhece isso. A Segunda Guerra Mundial, ela teve como motivação aqueles países que foram, teoricamente, extirpados do poder, que foram ali destruídos e não tinham um poder, né, de dinheiro, então se revoltaram contra o capitalismo naquela época ainda, né? Não aprendemos até hoje? Olha, infelizmente, homens e mulheres não aprendem com a história, não aprendem da história, e olhar para trás é mais um motivo para se autoglorificar do que para aprender e para aplicar no presente as lições trágicas que nós vimos no passado. Eu sempre falo, padre, nós não damos o devido valor aos legados. Legados da paz, Walter Luther King, nos Estados Unidos, Nelson Mandela e tantas pessoas que tinham um legado, né, de uma justiça social igual para todos. Buscamos legados que é assumir o poder, que é aquele poder vazio, né, e nunca com o legado da paz, com o legado do poder. Os legados são utilizados para a retórica, para os discursos pessoais ou então os palanques internacionais em que todo mundo é servidor da justiça, todo mundo é servidor da paz, todo mundo é servidor do bem. Mas quem teve a coragem de fazer o que Nelson Mandela fez, suportando a prisão por tantos anos? Luther King teve, lutando pelos direitos dos negros durante tantos anos, até perder a vida nesta luta. E tantos outros, né, que no correr da história... Dom José aqui, é da pastoral, da reforma agrária, do Sem Terras, né, que nos deixou, e o legado dele foi junto também, né? Nunca vai junto. Sempre haverá alguém que vai sinalizar e que vai, né, usar este legado como uma motivação para a sua vida. Não sou pessimista, não. Cada um que deixou, né, um exemplo, ele será um ponto de referência na história. Mais cedo ou mais tarde, eles serão lembrados. Ok, padre, nosso tempo chegou ao fim, mas não é horário eleitoral, mas um minuto, porque no próximo final de semana estaremos aí decidindo o futuro do Brasil. O que o senhor diria do alto da sua experiência? Quando eu falo experiência, é vivência, aquela testemunha viva que enxergou e pode contar o que já aconteceu nesse Brasil. O que o senhor diria para as pessoas nesse momento agora, que é um momento de decisão? Nós tivemos mais de 2 anos de campanha eleitoral. Ouvimos coisas demais. Agora está na hora de você fazer a sua síntese, de você achar as suas respostas e depois cravar essas respostas no seu voto consciente em benefício de Goiás, em benefício do Brasil. Obrigado, padre. A sua bênção, muito obrigado. É um momento especial para a gente, a vinda do senhor aqui, porque nós temos muita notícia e pouca informação. O senhor traz essa informação para a gente e esperamos poder contar com o senhor aqui também. Vamos fazer o dia da eleição e vai ser com muita alegria se o senhor puder participar conosco, mesmo que seja um pequeno tempo, dispor das atividades do senhor para estar conosco aqui. Vamos ver, né? Farei força. Daqui até lá ainda tem muita coisa para correr, né, padre? Obrigado mais uma vez e sua bênção, padre. Tá. A todos vocês, nosso muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, né? E o que o Padre Jesus disse, todas as pessoas sempre dizem, né?
chegou o momento de nós tomarmos a nossa decisão, independentemente de opinião formada. Forme a sua, tome a sua decisão e tenha consciência tranquila sobre o que você decidir. Forte abraço a todos e até amanhã.